Dando início a uma série de argumentos de reações práticas no cotidiano, talvez uma semelhança notória da realização entre virtude do ser humano e a separação entre fatores coexistentes seriam a plausibilidade existente entre formas de, de comportamentos individuais e com a base da experiência relatada através de reações ao domínio de palavras concisas. Mas por que o argumento, quando instaurado, é um argumento que instala certo tipo de comportamento que talvez seja impróprio? Talvez a gente entenda algumas coisas como relação humana, como relação pública, como algo averiguado. Mas por que a noção de responsabilidade ou de entendimento é dada através de algum certo tipo de vontade acima de todos? Pensar algo político, pensar alguma coisa assim, é argumentar contra certo tipo de domínio. Mas que tipo de domínio? O domínio que se diz respeito à liberdade dos tipos de cracias, autocracia, meritocracia, autarquia, sociocracia, entre outras. Varia de uma gama de cracias que daria todo tipo de governo e todo tipo de assentamento que permitiria com que houvesse um certo tipo de bagunça, um certo tipo de como é que eu podia chamar? Um certo tipo de algazarra, né? Uma algavária. Então, o algarismo permitido por alguns talvez não seja essencialmente o algoritmo que possibilitaria certos tipos de noções. Por isso que a gente pega a internet como ponto sistemático de duas noções, né? Mas por que entender certos tipos de coisas sem ao menos prever que essas coisas talvez sejam totalmente fora da caixinha do colegial, né? A gente aprende algumas coisas diante de certos tipos de períodos é, estatais, estamentais, que algumas coisas são fugidas da noção primária. Mas por que a gente relaciona diretamente isso com a vontade da desintegração de polos? Os polos reativos talvez sejam os polos que fomentam a vontade maior, mas por que necessariamente a gente entende essa particularidade como forma de entender esse tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento é direcionado a pessoas que pro, pro, providencia certo tipo de formas de pensar. E essas formas de pensar são diversas, são variadas, são formadas através de uma opinião livre e que se espelha diretamente a um limiar. Esse limiar se diz característica de algo que é posteriormente à vontade de todos. Mas que vontade é essa? Por exemplo, se eu me fragmento através de um mesmo pensamento e esse pensamento continua se retratando através de uma linha que é fora de contexto, ou seja, esse gancho, essa forma de retratar certos tipos de pensamentos talvez seja um pouco controversivo, né? Mas por que relacionar tudo isso e diretamente se ligar a uma deixa que é proveniente de uma relação humanista? Uma maneira de agradecer é explicar por que se está agradecendo. Aqueles que estudaram ciências sociais e humanas sabem que o conhecimento costuma ser contado em relatos, não apenas mitos, romances, filmes e canções. As teorias científicas costumam organizar os fatos narrando como os eventos, experiências e imaginários são estruturados, e que dá base a comportamentos individuais e coletivos duráveis, como também a sua desintegração. Uma parte do poder de plausibilidade da demonstração científica depende de oferecer conhecimento contrastado em bases empíricas, e outra parte da persuasão de relatos cujo resplendor surge aos nos dar imagens ordenadas do mundo. Meus laços com o Brasil têm uma longa e persistente história. Aos 16 anos, deixei de ir à Igreja Batista não só descrente de Deus, mas também da Igreja
essa instituição que queria nos separar do mundo. Foi a época em que entrei na universidade e militei em um grupo de esquerda no movimento estudantil cristão. O movimento ecumênico, que foi um antecedente da teologia da libertação e teve seu maior desenvolvimento latino-americano nas décadas de 1970, de 60 e 70 na Argentina e no Brasil. Eu já tinha vivenciado muito cedo no ensino fundamental a experiência de ser minoria e de ser visto como alguém que não pertencia plenamente à instituição. Durante o primeiro governo de Perón, o único período em que havia ensino religioso na escola pública argentina, nós, evangélicos, judeus, tínhamos que ficar separados de grupos naquela hora de instrução católica e éramos encaminhados para uma aula de moral. Afastar-me da igreja e em seguida ler autores marxistas ignorados na aula de filosofia da universidade, fazendo não da instituição, mas no movimento estudantis, também no MEC, crítico das instituições e praticantes de modos alternativos de alfabetização nas campanhas promovidas por Paulo Freire. Foram modos de pensar e agir a partir do estranhamento. Várias viagens a Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo para participar do congresso do MEC fizeram-me incorrer em duas heresias ao mesmo tempo. Aprender a dançar, algo condenado pelo puritanismo evangélico, e não o tango, que foi me envolvendo como ouvinte, mas sim o samba e a bossa nova. Ao traçar em si meu currículo as viagens para congressos no Brasil desde a década de 1970, noto que várias palestras se referiam a essa tentativa de acompanhar as vanguardas artísticas, descentradas das instituições e de conhecer os comportamentos dos consumidores. O curso que ministrei como professor visitante durante 3 semanas em 1983 na Universidade de São Paulo, a convite de Araci Amaral para pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, intitulava Necessidades Populares e Consumo Cultural. Eu estava começando a descobrir que podíamos abordar as políticas culturais de uma maneira diferente se estudássemos a partir da recepção do público. Embora uma publicação que fiz com o Serviço Social do Comércio, SESC, indagasse, com um título desconfiado que os passaportes representam hoje, não deixei de preocupar-me com a instituição. Por isso, vários encontros para os quais fui convidado em São Paulo e Porto Alegre, e um que coordenei no Rio, promovido pela Organização dos Estados Americanos, tratava de forma crítica os enfoques da política cultural do Mercosul e da integração latino-americana. A relação com o Brasil também foi intensa na pós-graduação em Antropologia da Universidade Autônoma Metropolitana. Ao orientar como outros colegas da UMA, tese de mestrados e doutorados de alguns brasileiros que fizeram seu trabalho de campo no Brasil ou acompanharam meus cursos graças à Bolsa Sanduíche. Quero acrescentar, apesar da brevidade obrigatória desses relatos, amigos e interlocutores muito estimados. Alguns foram decisivos para promover a tradução dos meus livros no Brasil, como Augusto Boal, Teixeira Coelho, Heloísa Buarque de Holanda, Sérgio Miceli, Renato Ortiz e Renata Rocha. Lembro-me da frequente comunicação e troca com Antônio Augusto Zarantes, Beatriz Jacuribe, Maria Amélia Bulhões, Gustavo Lins Ribeiro, Antônio Albino Rubim e Regina Silveira, que me aproximaram desse país. Então, tá posicionado diante de uma sociedade que talvez seja uma sociedade que representa certo tipo de como é que eu posso dizer, um representante que vive dentro de uma cátedra, ou seja, uma universidade, ou seja, há uma diferença entre universidade e cátedra. Cátedra talvez seja aquela parte onde o pensamento é fundamentalmente aquela parte onde que a gente consegue levar à política, à cultura, certo tipo de relevância. Mas por que essa relevância ela é totalmente uma relevância que nos leva à direita e à torta entender certo tipo de situações? Está diante de algo, de um espectro novo, talvez seja a necessidade de atemorizar certos tipos de pensamentos que ali se persistem. Mas por que a relação humana, a relação coexistente nos daria a necessidade mais cabível de entrelaçar certos tipos de pensamento? O emaranhamento, ou seja, a procissão dada a proveito de posses, talvez seja a permissão mais proativa das peripécias de uma sociedade que vive a vigência de autoridades. Mas por que essas autoridades? Mas por que essas autoridades talvez padronizam tanto essa fundação
cátedra, né? Porque talvez essa fundação cátedra foi talvez uma limitação entre vontade expressa e vontade mínima, ou seja, talvez o que deveria ser feito, né, antes de ter acontecido o estudo, era buscar a alternativa que talvez derivaria de um eu pessoal que estaria ali pronto para realizá-la e tornar essa expectativa talvez futuramente algo que daria positivamente um futuro, daria uma notória, uma nova perspectiva. Então, por que essas perspectivas, mesmo mudadas, mesmo tendo essas perspectivas mudadas, foram aos poucos ganhando parecer, permanência na sociedade? Porque de um jeito ou de outro aquilo ali deveria ser voltado ao espírito das leis, ao espírito que ali vivia. Então a vigência de estudo talvez foi a intenção mais normal de dar acesso às pessoas ou ao próprio governo uma libertação dos seus fragmentos, dos seus elos é, é, incapazes de gerar certo tipo de ressarcimento, né? Então, por que a necessidade do Brasil foi dada através de formato de possibilidades que talvez alterariam o futuro, entende? Então, a gente daria que através do mundo a gente teve uma perspectiva nova, mas isso era existente só no nosso país. Então, nosso país tinha esse fundamento, porque existia algum percussor, alguém com visão ou talvez um revolucionário que daria tudo e faria algo para que as coisas acontecessem. Então foi de fato isso que aconteceu e que acontece até hoje. Entre as instituições e as corporações, em relação à exploração do final do século passado entre conhecimento e sociedade, os tempos mudaram. Vivenciamos a desintegração, a precariedade do trabalho e do consumo, o trânsito dos públicos de eventos institucionais a clientes das indústrias audiovisuais, corporações eletrônicas, desmantelamento agressivo das instituições, não apenas devido a cortes orçamentários. Órgãos de governança global e regional, ONU, OMS, Mercosul também são definhando assim como acordos de convivência internacional. Desde antes da pandemia já haviam-se acentuado as desigualdades, desamparos aos fracos e as desigualdades. Desamparo aos fracos e a subestimação política e social do saber científico por muitos governos. Gostaria de incorporar uma imagem a essa conferência, uma foto que tem à minha esquerda, tirada por um grande fotógrafo mexicano, Pedro Mier, em 1993. O governo mexicano promoveu um tratado de livre comércio, TLC, com Estados Unidos e Canadá. Para fortalecer a posição mexicana na negociação, foi realizada uma grande exposição de arte exibida em 3 museus dos Estados Unidos, que abarcava desde a época pré-colombiana, a época colonial até a produção dos anos 1950. Mesmo na fotografia, as colunas solenes e formidáveis do Museu Metropolitano de Nova York. É curioso porque na entrada há uma base que sustenta uma dessas gigantescas cabeças olmecas, com um grupo de visitantes sentados ao redor de costas para a escultura, certamente descansando de uma longa visita. Essa tensão entre as instituições que quer acolher uma exposição histórica da cultura mexicana, os públicos estadunidenses que visitaram e a atitude de repouso, de certo modo dando-lhe as costas, diz muito sobre o que ocorre com o esmorecimento de organismos de governança mundial e regional, como tem ocorrido com muitos tratados de livre comércio. Porque o TLC entre o México, Estados Unidos e Canadá, que começou a operar em 1º de janeiro de 1994, teve como acontecimento desafiante o fato de que, nesse mesmo dia, emergiu a irrupção zapatista. Em meio a essas contradições e a emergência sanitária, a necessidade de nos cuidarmos ativamente de movimentos de solidariedade entre vizinhos em âmbito nacional e transnacional, assim como a imaginação para usarmos o streaming, o Zoom e outros recursos digitais alternativos de recurso público, é significativo mesmo aqueles de nós que não deixam de criticar as instituições e a reorganização corporativa da vida em comum tenham sido levados a pensar que uma responsável prioritária hoje é salvar as instituições universitárias, hospitais públicos, os locais corrompidos de liberação parlamentar e de administração da justiça.
E obviamente as organizações da sociedade civil, cujas trajetória ora reconstrói a esperança, ora acaba nos decepcionando. Não é fácil nos restringirmos prático ou intelectualmente os opostos, as opções opostas a nós, na medida em que buscamos a continuidade da sociedade, não apenas mercado em disputa. Veja a estranheza e a expectativa que tudo isso nos dá. Condensadas na música Paciência de Lenin, A Vida Não Para, A Vida é Tão Rara, agradeço calorosamente às instituições de estudos avançados da Universidade de São Paulo por ter me dado a honra de ocupar a cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência e ter colocado como tema deste ano a institucionalidade da cultura no contexto atual de mudanças socioculturais. Minhas tentativas de acompanhar domésticas inquietantes peripécias do Brasil na última década e, sobretudo, nos últimos 2 anos, convergem para as surpresas que me obrigaram a revisar o que eu acho que deveria ser pensado sobre os declínios nos países onde vivi, Argentina e México, e sobre a tendência de tantas outras de transformar contradições em catástrofes. Se, como disse, a minha decepção ao trabalhar pela transformação das políticas culturais levou-me a estudar as vanguardas e as práticas de consumo, foi porque apostei que as inovações artísticas e o conhecimento do público podia desburocratizá-las, ligá-las à criatividade social com o processo de democratização pós-ditatorial. Nos últimos anos, a submissão consensual de tantos setores sociais ante o poder político e o avanço de corpo das corporações eletrônicas me levaram a escrever o livro Cidadãos Substituídos por Algarismos, na qual um breve capítulo titula-se As Aplicações e Instituições. O que leva tantos intelectuais, cientistas e artistas que não querem se desencantar a ainda buscar razões credíveis para renovar as instituições políticas mediáticas e digitais? Com que recursos podemos compreender nossas falhas antes de uma sociedade civil idealizada das ilusões sobre o chamado por alguns governantes povo bom e sábio que volta contra si mesmo? Neste ano, nós nos ocuparemos junto a Charine Machado Simelo e João Ignácio Brizuela, vencedores do concurso para acompanhar-me como pesquisadores de pós-doutorado e estudar em instituições públicas e privadas, algumas inovadoras como a Lei de Emergência Cultural de Blanc e os pontos de cultura comparando seu desenvolvimento diversificado no Brasil e na Argentina, e outras experiências de institucionalização performativa, abertas às experimentações com as mudanças socioculturais. Quando enfatizamos o sociocultural é porque entre centenas de definições de cultura escolhemos um conjunto de práticas simbólicas ancoradas no social e econômico, a partir da qual elaboramos sentidos da vida em comum, as instituições culturais e movimentos sociopolíticos como os feministas da raça e etnia de jovem. São áreas em que estamos reconstruindo que as instituições oxidadas deixam cair, a forma pelas quais ensaiamos o sentido necessário para viver e conviver. É certo dizer que por fatídicas, por fonemas ou por falhas entre várias e outras, a gente entende que talvez a novidade seria só apenas um Brasil fora de contexto, mas porque esse Brasil fora de contexto seria um Brasil que talvez assimilaria a algo que qualquer outro ou qualquer pessoa se assimilar a uma situação daria isso a um Brasil novo, porque talvez esse Brasil novo estaria nas mãos erradas ou porque estaria na mão fora de da vontade humanista ou da vontade que ele se aplicaria. Talvez seja isso, não sei o que daria-se sobre todo esse aspecto que é redigido e dito como a forma mais normal de levar o conhecimento e levar a forma de governar um país, né? Talvez é isso que estaria falando esse pequeno trecho que daria como forma mais comum entre todos, né? Talvez seja assertivo dizer isso.